Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos embora, acorda, vamos para mais uma aula. Vamos continuar falando aí dos seres vivos. E agora nós vamos falar dos artrópodes, ok? Então, olha só, esse filo artrópodes, dos artrópodes, ele é o mais numeroso que a gente tem no reino animal, tá? Esses animais invertebrados, ou seja, que não apresentam, né, um esqueleto interno, ele vai ser encontrado, tá? Habitando os mais diferentes ambientes que a gente tem no nosso planeta. Os diversos tipos de habitat, eles estarão presentes, tá? Podendo ser ambiente terrestre, podendo ser ambiente aquático. Nesse filo, tá, dos animais artrópodes, a gente pode observar algumas características gerais, como, por exemplo, a presença já de pés articulados, ou seja, esses animais já têm os pés para poderem se locomover, a ocorrência, tá, de um exoesqueleto. O que seria esse exoesqueleto? É um revestimento externo. Em vez de ter um endoesqueleto igual nós seres humanos temos, né, internamente, o esqueleto deles é esse revestimento externo, né, constituído, né, constituindo uma carapaça muito mais resistente para proteger, né, a massa visceral desses animais. Esse esqueleto ele é formado de uma substância que a gente chama de quitina, tá? Essa quitina é que dá essa rigidez a esse revestimento, tá? Outra coisa que a gente vai ver também no corpo, tá, dos artrópodes, é a existência de um segmento corporal. Nós vamos ver o corpo dividido em segmentos. Que segmentos serão esses, né? A cabeça, o tórax e o abdômen. Então, por exemplo, uma formiga, você vai ver a cabeça, o tórax e o abdômen. Se fossem nós, seres humanos, né, a divisão desse nosso corpo seria dividida em cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores. Já nos artrópodes, a gente vê essa diferenciação aí. Outra coisa que nós vamos ver também nesses artrópodes é que eles têm um sistema circulatório aberto, né? O sangue ele vai circular fora de vasos sanguíneos, né? Passando assim de uma cavidade para outra que a gente chama de hemocelos, tá? Isso é diferente dos vertebrados, porque nos vertebrados a gente tem um sistema, né? A gente tem as veias, os vasos para poder fazer essa circulação. E o sangue desses artrópodes, eles são chamados de hemolinfa, tá? Já nos crustáceos, nos aracnídeos, esse sangue ele já vai conter um pigmento que a gente chama, tá, de hemocianina, tá bom? Esse pigmento é que vai fazer, né, a troca, vai carregar os gases, né, os gases respiratórios. Os artrópodes também eles são dioicos, ou seja, eles apresentam sexos independentes, ou seja, a gente tem o macho e tem a fêmea. O primeiro grupo que a gente vai ver aí são dos insetos, né? Os insetos, a gente pensa que eles só são ruins, mas não. Eles ajudam a gente, auxiliam a gente no processo da polinização das flores. A gente precisa desses insetos. Um inseto indo de uma flor em outra vai ajudar, né, a fazer essa polinização aí. Tanto é que a gente hoje está enfrentando um problemão, né, em relação às abelhas, por causa dos venenos, inseticidas que às vezes são jogados, né, nas lavouras, na agricultura e acaba matando, né, esses bichos, tá? A gente tem aqui um representante aqui do inseto, né, o gafanhoto, aqui mostrando esse corpo dele segmentado, tá? Lembrando que esses insetos, eles podem ser classificados de acordo também com as asas que eles têm, tá? Então, a gente tem aqueles insetos que não têm asas, a gente chama eles de ápteros, tá bom? Os que só têm um par de asas, dípteros, e aqueles que têm dois pares, tetrapíteros, tá? Então, a gente tem aqui o gafanhoto e aí mostrando, né, a estrutura do corpo dele, a asa e tudo. Aqui a gente tem outros insetos também, né, as joaninhas, e aí mostrando como que acontece a fecundação, tá? A fecundação dos insetos, ela é uma fecundação interna. E aí o que acontece? O encontro do gameta masculino e feminino é dentro do corpo do inseto. E aí, depois que há a fecundação, esses insetos vão colocar os ovinhos e desses ovinhos irão surgir novos insetos. Porém, o que pode acontecer? Tem insetos que ele tem o que a gente chama de metamorfose, uma metamorfose completa, tá? A borboleta, ela passa por uma metamorfose, né?
é colocado o ovo, sai a lagartinha, essa lagartinha vai comer, 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 depois ela vai se, né, resguardar dentro de um casulo, vai continuar a metamorfose dela e vai sair um novo animal. E tem aqueles que têm uma metamorfose incompleta também, né? Aqui é traça e mostrando. Tem insetos que eles já nascem com o corpo do adulto, tá? Esse corpo ele só vai trocando esse exoesqueleto, mas ele é igual o adulto, já em filhote. E tem insetos que não, tá? Outro grupo que a gente vê aqui são os crustáceos. Os crustáceos também faz parte dos artrópodes, tá bom? Os crustáceos, então, são aqueles que vão ser caracterizados por ter esse exoesqueleto também, né? Externo, rígido, tá bom? E aí eles têm o quê? 2 pares de antenas na cabeça, tá bom? E aí, apresentando esses 2 pares de antena, ele tem, né, esses olhos aí. O crustáceo, o corpo dele já vai ser dividido o quê? Em tórax e cabeça. É diferente lá dos insetos. Os insetos a gente vai ver, né? Cabeça, o tórax e o abdômen. Já nos crustáceos, não. A gente vê o quê? Só, né, o tórax e a cabeça. Aqui a gente tem até um outro exemplo, né, de crustáceo, a craca. A gente tem aqui os aracnídeos, né, as famosas aranhas, né? São aqueles artrópodes que apresentam o quê? 4 pares de patas, né, para se movimentar. Lembrando que, além desses 4 pares de patas, o que acontece? Eles apresentam também os pediopapos e as quelíceras. As quelíceras serão por onde esse inseto, né, vai inocular o veneno dele na presa. E esses pediopapos também vai auxiliar, tá? Esse animal na captura de alimentos, tá? Também na parte, né, sensorial e na parte reprodutiva, quando ele fosse, né, acoplar ao outro, né, a outra espécie, macho lá, macho, fêmea, para ter a cópula no momento da reprodução. Aqui está mostrando também, ó, aranhas, né, tecendo as teias. Dentro desse grupo dos aracnídeos, a gente ainda tem os escorpiões, né, que na cauda dele, aí está mostrando, né, o agulhão, que é onde ele vai inocular o veneno dele, né, é onde ele, né, prende a presa, né, pica a presa, e aí ele passa o veneno dele. Seguindo aí, a gente tem assim, ó, cadê? A divisão, tá, desses aracnídeos aí aqui a gente vem, ó, os diplóides, ou seja, aqueles aracnídeos que apresentam uma grande quantidade, tá, de pernas, eles vão ter 2 pares de patas, tá? E em cada segmento do seu tronco. Então, geralmente, ele tem o quê? Centopeia, 100 pares de 100 pés, né? Porque tem vários pares de patas. Os quilópodes, aqui no caso a gente está mostrando, né, a lacraia, né, que é carnívora. A gente ainda tem nessa lacraia o corpo segmentado e a lacraia também vão ter o quê? As presas dela, onde ela vai picar a pessoa e aí ela pode inocular o veneno dela. Seguindo, pessoal, nós vamos fazer esse exercício, tá? Dos artrópodes no momento da aula, mas nós vamos seguir para o próximo capítulo, que é falar sobre os animais vertebrados. Aqui, no caso, a gente começa falando aqui 2, né? Ó, olha só, características gerais desses vertebrados, e aí a gente começa a falar aí dos peixes, ok? Características gerais dos vertebrados, começamos a falar dos peixes. Então, a gente tem aqui, se agora a gente está falando dos vertebrados, nós estamos falando daqueles seres que apresentam o quê? Um esqueleto interno, ou seja, um endoesqueleto, né? Para sustentar todo o corpo, proteger, né, alguns órgãos vitais do nosso corpo. Esse esqueleto ele é formado, né, de ossos, né? Embora a gente tenha alguns peixes que o esqueleto seja formado de cartilagem, tá bom? Esse, né, no caso aqui, os vertebrados, como é que vai se dar essa reprodução? A partir do encontro do gameta masculino com o feminino, né? Gameta masculino espermatozoide, com o feminino no momento da reprodução, tá bom? Aqui tem a cópula, né, de uma rã. A rã,
ela não tem um aparelho, tá, que vá ser introduzido dentro da fêmea para que esse espermatozoide seja colocado. Tá? Ela vai liberar os óvulos dela, o macho vai liberar os espermatozoides, e aí eles serão fecundados externamente. A gente começa aí com os peixes, né? Aqui a gente tem uma estrutura do peixe, do corpo do peixe, né? As nadadeiras, nadadeira dorsal, né? A nadadeira peitoral, os olhos. Essa parte aqui do lado, né? Que é o opérculo, que é por onde entra a água, né? Aliás, entra água pela boca, vai ser filtrado, porque a respiração do peixe ela é branquial, é onde tem a branca, e aí, a partir dessas brancas, vão ser retirado o gás oxigênio que vai ser necessário para o corpo desse animal, tá? A gente tem também uma linha lateral, que vocês podem ver nesse outro peixe aqui. Essa linha lateral, ela é responsável pela percepção, né, desse peixe. É por isso que não é tão fácil da gente mexer na água e enfiar a mão e pegar o peixe. Ele vai sentir essa vibração da água a partir dessa linha lateral. Aqui o que nós temos? Nós temos, né, a classificação dos peixes quanto à composição desse esqueleto dele. Então, nós temos peixes que são cartilaginosos, né, os condrictes, ou seja, o esqueleto dele é formado de cartilagem, e temos peixes que são peixes ósseos, ou seja, os osteites, ou seja, os osteites são ossos e os condrictes, eles são peixes cartilaginosos. Aqui a gente tem todos os que são cartilaginosos, né? O tubarão é cartilaginoso, a raia é cartilaginosa, esse esqueleto é formado, né, pela cartilagem. Aqui, mostrando, ó, também aqui tubarão, né, essa raia. E depois os outros que são os osteites, que são formados por ossos. Então, nós temos peixes que são formados, o esqueleto, por cartilagem, e temos peixes que são formados, né, a estrutura dele óssea, por osso mesmo, tá bom? Virando aqui, a gente tem, ó, mostrando aqui mais também alguns peixes, né, o baiacu, aí mostrando uma pesquisa para você fazer, né, a sardinha. Outros tipos de peixes que nós encontramos, né? Por exemplo, as lampreias, né? E as feiticeiras, que é esse peixe aqui embaixo, as feiticeiras, né? Eles não vão se enquadrar, tá, em nenhum desses dois grupos, nem dos peixes, né? Que a gente falou aí, dos condrictes, nem dos osteites, tá? Eles têm particularidades diferentes. Ou seja, por quê? A lampreia, ela não possui uma mandíbula, né? Ela não tem essa mandíbula, então elas são chamadas de agnatas. Essas lampreias, a gente chama elas de ectoparasitas de animais. Por quê? Elas vão se alimentar do fluidos de outros animais que elas encontrem, né? Dos hospedeiros, tá? E elas podem ser encontradas tanto na água doce quanto na água salgada, a gente encontra esse tipo de lampreia. Já as feiticeiras, elas são exclusivamente marinhas, tá? A gente só vai encontrar no ambiente de água salgada, tá? Sendo que a gente só encontra elas pelo menos, tá, 25 metros de profundidade. É daí para lá para a gente poder encontrar. E elas vão se alimentar dos poliquetos, né, ou pequenos crustáceos, no caso. Elas vão se alimentar desses tipos de seres. Então, pessoal, dos artrópodes serão os exercícios, né, para aula, para a gente fazer na aula, e as características gerais desses vertebrados serão exercícios que vão ficar para casa, para a gente pegar e corrigir depois, tá bom? Vamos fazer o exercício, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão perguntando lá no grupo. Sempre é importante vocês perguntarem, tá bom? Meus amores, se cuidem. Beijos, beijos, beijos para vocês, tá?